Marcos 6, 45 diz assim: em seguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entretanto que ele despedia a la multitud. E depois que los hubo despedido, se foi al monte a orar. E al venir la noite, la barca estava em meio del mar, e ele solo em terra. E viéndoles remar com grande fadiga, porque el viento les era contrário, cerca de la quarta vigília de la noite, vino a ellos andando sobre el mar, e queria adelantar-se-les. Vendo-lhe ellos andar sobre el mar, pensaram que era um fantasma, e gritaram, porque todos le veíam, e se turbaram. Pero em seguida falou com ellos e les dijo: tened ánimo, yo soy, não temas. E subiu a ellos em la barca, e calmou el viento. E ellos se assombraram em grande maneira, e se maravilhavam, porque aún não haviam entendido lo de los panes, porque quanto estavam endurecidos sus corazones. E que o Senhor bendiga su palavra. É uma história conhecida, uma história muito predicada, seguramente tu já la conhece. O apóstolo São Mateus e o apóstolo São Juan também delataram esta história em seus evangelhos. Solamente Lucas não puso esse detache deste momento, deste evento que passaram os discípulos junto com Jesus. O evangelista Mateus traz um pouquinho mais de detalhes acerca desta história. O evangelista Mateus traz um pouquinho da história um pouco mais larga e traz o detalhe de que o apóstolo Pedro caminhou junto com Jesus sobre as águas. Solamente Mateus delata isso em la história. Marcos e Juan não puseram este detalhe. Eu não quero falar disso, que tu também seguramente conhece essa história de que Pedro caminhou arriba sobre a água, que foi ter com Jesus, que hundiu, que volveu. Que é uma história também muito hermosa, algo increíble de se pensar. Quando tu pensa que Jesus, que era Deus, caminhar sobre a água, é um pouquinho mais sencillo de compreender, pero quando tu pensa que um homem impulsivo, pecador como tu e eu, também caminhava sobre a água, é algo que nos causa um pouquinho de desconforto de tentar entender isso. Pero eu não quero falar disso. A Bíblia, em Marcos também, capítulo 4, versículo 35, habla de outra tempestade. Esta história, este evento a qual nós lemos, se repite. Poucos dias antes, algo muito parecido ocorreu na vida destes homens. Diz que estes estavam em lo mar de Tiberias, que é este mar onde estes homens se encontravam. É um mar que tem o dibujo de um coração, que está cheio de cidades de la Galileia ao redor de ele. Não é o coração que conhecemos de los dibujitos, pelo coração músculo. Se tu busca no Google Maps e tu vai ver o mar de arriba, parece o músculo de um coração. E Jesus sempre fazia estes translados de achar para cá, porque ia predicando em estas cidades. E poucos dias antes tinha passado o mesmo. Jesus tinha predicado todo o dia, dijo que se puso cansado, e entrou em la barca junto com estes discípulos, se acostou em la proa de la barca e se dormiu. E diz que uma tempestade se acercou, que os discípulos o despertaram, e ele repreendeu o mar, e o mar se acalmou. Quantos conhecem essa história? Amém? Bueno, essa história se repite um pouquinho mais adelante, pero sem a persona de Jesus inserida no meio de los discípulos. E eu quero falar nesta manhã hermosa, que não tem nada a ver com uma tempestade, um hermoso domingo o Senhor nos regalou no dia de hoje, para poder bendecir as nossas vidas. Mas eu quero falar deste tema,
que é um tema constante nas nossas vidas, que são as tormentas e as tempestades que a humanidade está sujeita a viver todos os dias de sua vida. Há duas classes de tempestades. Há tempestades que nós adentramos com as nossas próprias pernas, por conta do pecado, da desobediência, por conta da falta de sabedoria. Muitas das vezes adentramos em tormentas inconscientemente, pero por conta dos nossos maleitos. E há tempestades que Deus nos conduz a estas. A tempestade que eu te posso nombrar, que eu te posso trazer à memória da vida do profeta Jonás, que sofreu uma tempestade terrível. Quantos conhecem a história da baixenita? A baixenita que tragou o profeta. Os irmãos conhecem. E bueno, essa tempestade foi causada por conta da desobediência da vida deste homem. Mas esta tempestade que nós estamos falando é algo distinto. Estes homens, estes discípulos, estavam em luz, estavam vivendo o primeiro amor de suas vidas. Já estavam expulsando demônios, sanando paralíticos, orando por cegos e estes cegos veiam, operando através do Espírito Santo milagros na vida da sociedade. Já tinham se encontrado com um montão de coisas que Jesus vinha fazendo, estavam enamorados de Jesus, estavam vivendo uma vida santa, viviam em luz. Mas as tempestades têm por natureza fazer com que desperte dentro do nosso coração o questionamento, porque o medo nos faz questionar as coisas. Quando o medo se acerca às nossas vidas, junto do medo vem a palavra por quê. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu estou passando por isso? Por que tenho que eu praticar isso? Por que eu tenho que ir a tal lugar? Porque muitas das vezes a inseguridade, acompanhada do medo, nos faz questionar isso. A Bíblia não diz que estes homens questionaram, mas seguramente eles se puseram a pensar, por que estamos vivendo isso? Já vivíamos isso outros dias atrás. E este questionamento também faz parte das nossas vidas. Estes homens estavam em luz, já tinham passado por aquele processo que Jesus nos enviava aos pueblos, de 12 em 12 a predicar. ¿Te acuerdas que Jesus dizia, baixam de 12 em 12 a predicava, e eles volveram maravilhados, e diziam, Senhor, os demônios nos obedecem, Senhor, os paralíticos caminham, os cegos vêm, as pessoas estão sendo sanadas, que maravilha é andar contigo. Eles estavam vivendo este tempo em suas vidas. Esta tempestade não era uma tempestade causada por conta da desobediência do que esses homens estavam fazendo. Pero junto da tempestade vinha o medo. O medo de coisas que quizá antes eram tranquilas para suas vidas. Quando tu e eu estamos vivendo tormentas personais, quando a tormenta, quando a dificuldade, quando o deserto se apresenta às nossas vidas, a nossa natureza nos faz ter medo de coisas que antes eram normais. Estes homens, a maioria era pecador, estava acostumado com as tormentas marítimas. Estes estavam acostumados a sofrer tempestades, mientras navegavam com as barcas. Pero aún assim tiveram medo. ¿Por quê? Porque as tormentas provocam isso em nós. Eu me acordo que uma volta eu congregava em Rio de Janeiro e tinha uma pareja de amigos que eram médicos. Os dois eram médicos. E eles tinham uma nena da idade de minha hija. E eram muito amigas, são muito amigas. Minha hija da hija dessa pareja, desse casal de amigos. E eu me acordo que um dia chegamos a uma célula que fazíamos em la casa de Eixos. E eles estavam desesperados, e chorando, e eu digo, o que passou? Pensei que tinha morrido alguém. Ele me disse, não, porque a nena tem febre, e estamos tentando baixar a febre, já lhe dimos baixa aspirina, já hicimos de todo, e a febre não baixa. E eu, no primeiro momento, digo, dentro de meu coração, vocês são médicos, estão com medo da febre?
Porque quando a tormenta está nas nossas vidas, as coisas são diferentes, amém ou não? Quando a tormenta se apresenta a nós outros, as coisas se tornam mais difíceis. Estes eram médicos, estudaram 12, 15 anos, se especializaram, eram pessoas bem-sucedidas em seus ofícios. Mas quando sua hija teve uma pequena febre, estes se desesperaram. Porque as tormentas provocam medo em nós outros. As tempestades fazem com que nós outros tenhamos medo das coisas que estamos acostumados a passar todos os dias. Há circunstâncias que todos os dias vivimos, mas quando a tempestade se acerca a nós outros, quando o vento sopra ao contrário, porque eu quero te dizer, nós outros interpretamos este passagem como uma tempestade, mas na verdade não é uma tempestade. Se tu ler bem, a Bíblia diz que eram ventos contrários. Não era uma tempestade, porque a tempestade vem acompanhada de chuva, de inundações. Mas quando os ventos vêm contra a nossa natureza, a nossa caminhada, quando vem uma barreira, um obstáculo que nos impede de avançar, imediatamente genera questionamento dentro do nosso coração, genera dúvida, genera medo dentro do nosso coração. E há tempestades que tu e eu vamos viver toda a vida. Há tempestades que são passageiras e há tempestades que são permanentes. Quando você não tem um parente que é um espinho na carne, não me conteste, por favor. Um amigo, um companheiro de trabalho, um chefe que está todos os dias causando uma tempestade nas nossas vidas. Há tempestades que são permanentes nas nossas vidas. Mas as tempestades, na verdade, são coisas que Deus utiliza como faculdade para nós outros. Esta tempestade, no original, se tu for ler em original del grego, a tradução diz que Jesus los obrigou a entrar em la barca. Lo insistiu. Lhe disse, vaja, vamos, dale. Los insistiu. Nós outros lemos que Jesus los hizo entrar. Jesus disse com que eles entrassem. Insistiu, los obrigou. Queria fazer com que eles passarem por aquele. Jesus queria promover e permitir esta tempestade na vida dos discípulos. Porque as tempestades que se apresentam às nossas vidas são a pedagogia de Deus. Deus tem como escola um deserto. Costuma utilizar tormentas como faculdade para poder levar-nos a patamares, a níveis que todavia não chegamos. Já viste na ginástica, quando as pessoas vão fazer ginástica? E a pessoa, tu chega se inscreve na ginástica, e se apresenta um professor de educação física, não? Toma tus dados e tal, vai fazer um par de estudos médicos, de coração, isso, daquilo, e o professor te pergunta, qual o teu objetivo em esta ginástica? Generalmente as pessoas dizem, eu quero me quedar como o irmão Fernando. Amém ou não? Quero alcançar esse nível de beleza. E os professores dizem, quero crescer, quero quedar musculoso. Vai passar uma série de exercícios para vós, cada dia um músculo distinto. E mientras esses exercícios são praticados por ele te leva a ser repetidamente, hasta que tus músculos estejam exaustos. Hasta que tu músculo chegue ao limite dele. E depois eles te aconselham, tem que descansar. Não te vai a hora jogar o futebol, vou ter que ter momentos de descanso. Porque mientras tu músculo descansa, este músculo se esforçou e chegou a um limite. E mientras ele descansa, ele cresce. Quantos vocês estão entendendo? Querido, as tempestades vão te levar a um limite, que quizá tu pode pensar que não vai suportar, mas quando tu ultrapassar essa tempestade, vai vir a calmaria de Deus e isso vai te levar a um crescimento em tua vida personal. Porque as tempestades de Deus são assim nas nossas vidas. Deus permite tempestade para poder generar algo em nós outros. Deus permite tormenta nas nossas vidas porque quer generar um benefício futuro. Os músculos são assim, mientras descansam, eles crescem.
E depois o que passa? Tu volve à ginástica e volve a repetir os mesmos exercícios hasta a exaustão. E quando está exausto, tu descansa e o músculo cresce. É assim nas nossas vidas. Vamos passar por tormentas, vamos cruzar desertos, vamos passar por ventos contrários, pero mientras passamos, temos que ter a confiança que Deus não vai poner-nos onde não podemos suportar, porque crescemos nesta palavra. Deus não vai poner provação em nossas vidas mais grande do que podemos suportar. Pero muitas das vezes questionamos a Deus, diz Deus, mira que eu estou em meu limite. Não, Deus conhece tu limite, Deus conhece hasta onde tu pode chegar. E quando passar por isso, vai produzir um crescimento. Porque é assim que funciona. Os limites são necessários para as grandes manifestações do poder de Deus nas nossas vidas. Precisamos alcançar limites nas nossas vidas personais, para que Deus possa trazer grandes manifestações nas nossas vidas. Porque era isso que Jesus estava fazendo. Jesus venia, pouco a pouco, crescentemente, produzindo milagros. Depois desse hecho, Jesus se transfigurou delante de um par de discípulos. Porque Jesus foi preparando pouco a pouco esses homens por o que estava por venir. Deus tem uma grande obra para operar em tu vida, querido, querida. Deus tem algo grande para produzir nas nossas vidas, pero há um processo a passar. As ostras del mar, que produzem pérolas, sabe como que elas produzem esta pérola? Quando entra algum corpo raro dentro da ostra, uma arenita, uma pedrita del mar, uma espina de um peixe que morreu, a corrente marítima leva este corpo raro que não pertence à ostra, e a ostra absorve aquilo e empieza a pelear contra este corpo raro que está dentro de ela, pero não lhe pode expelir. E estas defensas que ela vai praticando para poder sacar, externar este problema que está dentro dela, vai formando as pérolas que estão dentro delas. Deus está formando uma pérola dentro de teu coração. Deus está formando uma pérola dentro de tua vida personal. Se estás vivendo um momento duro, se estás vivendo um momento difícil, se a tempestade está soplando forte contra a tua vida, não temas. Não temas, seguir dando para adelante, seguir caminhando, pedir ajuda, não barre a guarda, porque Deus vai produzir uma pérola no final deste processo. Somos rochas preciosas nas mãos deste Deus poderoso. E os ventos contrários fazem parte das nossas vidas, pero vêm os questionamentos, vem o medo. Quando algo nos ameaça, imediatamente reacionamos, porque temos medo, porque temos uma inquietude. E eu quero dizer-te algo, o diabo trabalha com isso também. O diabo utiliza esta ferramenta do medo para poder impedir esta manifestação nas nossas vidas, para poder impedir que este processo termine da forma que Deus planeou para as nossas vidas. O diabo utiliza isso porque o medo, ele peleia contra os milagros de Deus. Mientras uno tem medo, não pode ver a glória de Deus. Estes homens tiveram medo. Diz que gritavam, pensavam que era um fantasma, e em pensar a gritar, porque se turbaram seu coração. Diz que era a quarta vigília. A quarta vigília era por volta das 3 da manhã. Las 3 de la mañana é a hora mais oscura que há. A hora mais oscura que há da noite é às 3 de la mañana. Foi este momento. Estes homens estavam a 9 horas remando, fazendo esforço, lutando contra a maré, lutando contra os ventos, peleando, se esforçando, 9 horas seguidas. E isso provoca medo. A constância da prova provoca inquietude nas nossas vidas, provoca medo. E estas coisas se chocam com o milagre que Deus quer operar nas nossas vidas.
um homem que viveu muitas tormentas em sua vida personal, foi o apóstolo Pablo. Viveu literalmente tormentas naturais como tormentas espirituais. Terminou sua vida decapitado, lhe cortaram o cuello. Mas ele sabia que as tormentas eram para produzir algo de bueno de Deus, da parte de Deus em sua vida. Em 2 Coríntios ele relata isso, através de um espinho que ele não descreve o problema que vivia, pero diz que tinha algo que era bofeteado todos os dias, que era golpeado todos os dias, que lhe molestava de uma maneira profundamente todos os dias. E diz que ele orava a Deus, e Deus dizia a ele: Pablo, quédate tranquilo, mi graça te basta, eu estou contigo, mi graça é suficiente para que tu possa suportar isso. Pero Pablo só contou esta história depois que recebeu a revelação da tormenta, porque mientras uno está vivendo a tormenta, tu não habla a nadie. Já viu os irmãos que estão em prova, e tu se acerca a ele, e tu sabe que a pessoa está em prova, e tu diz: irmão, como andar? E tu sabe que está para trás. Ele diz: não, de 10. 100%. E tu sabe que está para trás. Tu sabe que o irmão está vivendo na tormenta, tu tem acompanhado algumas situações, tu já chegou a tu conhecimento, algumas coisas que está passando, e tu, se acerca com amistade, com elegância, para tentar dar-lhe a mão. Irmão, como andar? Tranquilo. As pessoas não podem externar. O apóstolo Pablo só conta isso à igreja de Coríntios porque já tinha sido sanado dessa espinho na carne. Ele já tinha entendido que a tempestade não ia matá-lo, mas que a tempestade ia produzir uma pérola preciosa dentro de sua vida, e que isso ia fazer com que seu ministério pudesse crescer. Querido, Deus tem um projeto precioso para a tua vida. Deus tem algo precioso para manifestar em ti e em mim. Mas nós precisamos entender que as tempestades fazem parte da vida, e que tu não vai huir da tempestade. Uma vida sem tormenta é mentira. Se há alguém predicando isso por aí, é mentira. Porque Jesus dizia: em el mundo tenéis aflição. É preciso ultrapassar a tempestade, é preciso cruzar a tormenta, é preciso acreditar que o melhor de Deus está por vir. Precisamos pôr os nossos olhos na cruz. Esta passagem descrita no livro de Mateus habla muito claro disso, que Pedro, mientras caminhava, estava todo bem. Quando mirou o vento, que passou? Hundiu. Nossos olhos têm que estar em Cristo. Ele é o leme das nossas vidas. Ele é que vai levar as nossas vidas ao projeto que Ele tem para cumprir em nós outros. E o apóstolo Pablo compartilha isso. Sabe por que compartilha? Porque tinha sido sanado. E se tu puder passar por essa tempestade, que eu não sei o que estás vivendo em tua vida personal, pero que já estás vivendo uma tempestade, se tu puder passar por isso, eu quero dizer-te uma coisa: vai ser de testemunho para ajudar outros que estão sofrendo. Vai ser de testemunho para poder alcançar outras almas que estão perdidas. Vai poder ser testemunho para essas pessoas que todavia não creem. E as pessoas vão ver: ele passou. Porque eu pensei isso um dia, eu mirei um dia a vida do encarregado de la granja, em Brasil, no ano de 2000, e eu digo: se Deus fez na vida dele, tem que fazer na minha vida também, aunque eu não creia, mas tem que fazer, porque eu sou mais bonito que ele. Deus quer utilizar-te a ti como um testemunho vivo nesta terra, quer ajudar-te a ultrapassar, a cruzar as tormentas, a cruzar os desertos. Tu precisas receber dentro de tu coração que as tempestades fazem parte da vida. Aunque tu não peque, aunque tu não entre com tuas próprias pernas, Deus te vai conduzir a tormentas, como Jesus disse com os discípulos, porque havia um propósito nisso. Havia um propósito da parte de Deus conduzi-los à tormenta. Deus tinha um propósito. Deus queria trabalhar em áreas da vida destes homens. Deus queria fazer coisas maiores na vida deles que eles não poderiam compreender. O versículo, se não estou equivocado, 52 deste capítulo 6, diz que estes todavia tinham seus corações endurecidos. E se tu tens tu coração endurecido,
Deus vai golpear com o martilho para poder rompê-lo. Estes já expulsavam demônios, estes já sanavam paralíticos, estes já poniam cegos a ver, estes já estavam maravilhados, estes já reconheciam a Jesus como o Messias, pero todavia tinham seus corações endurecidos. E o hecho de tu estar sentado acá nesta manhã não significa que teu coração está quebrantado. Não significa que teu coração está 100% entregue a Deus. E isso, Deus vai utilizar tormentas, tempestades, desertos, para poder orientar-te, para poder terminar o hecho que Ele já começou a fazer em tua vida. Mas eu tenho uma boa notícia. Este mesmo apóstolo Pablo, ele dizia em Romanos, a igreja de Roma, no capítulo 8, nem a morte, nem a vida, nem a tormenta, nem a altura, nem o mais profundo, nem as pessoas, nem o diabo, nadie te pode separar do amor de Cristo. Nadie te pode separar daquilo que Ele preparou para a tua vida. Nadie. Aquele que pensou a boa obra em tua vida é fiel para poder terminar. Pero tu precisa crer, tu precisa acreditar, não te rindas, não camine solo, não te aísle. A tormenta é necessária. Jesus los obrigou, Jesus los echou aí e disse: andate para cá. E diz que quando estes estavam às 9 horas remando, Jesus viu que estes tinham fadiga, que já estavam cansados, que chegaram em seus limites. Pero já era 3 da manhã e Jesus estava arriba da montanha. Como Jesus o viu? Porque é Deus, e os olhos de Deus estão em todo lugar. Deus conhece tu coração, Deus conhece o que tu estás vivendo. Não pense que estás solo, Deus te está cuidando, Deus te está protegendo, Deus vai te sacar deste lugar. Continua crescendo, continua remando, não barre os braços, porque Jesus o viu. Diz que Jesus o viu. Jesus quis, tentou alquilar um helicóptero, pero não tinha, chamou um remis, não lhe contestaram. Digo, bueno, eu vou caminhando por arriba da água mesmo, porque eu vou ajudá-los. E se Jesus tiver que caminhar por arriba da água e fazer com que vós também camine, Ele vai ser. Ele é Deus, o poder, o principado está sobre os seus ombros. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías dizia: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro e príncipe da paz. Este é o Deus que está presente neste lugar, que está cuidando de tua vida, que conduz tua vida, mientras esteja na tormenta, mientras esteja na tempestade. Não desista, não barre os braços, as tormentas são faculdades de Deus. Deus te está treinando para coisas maiores, para coisas mais grandes. E quizás às vezes tu não entende, porque, bueno, não é que eu me porto bem, bueno, estes homens também se portavam bem, pero tinha áreas de seus corações, porque a Bíblia diz que estes não entenderam os milagres de los panes. Como não pode entender isso? Pegou uma canastrita de pão e pensou a sacar pão, e alimentou 20.000 pessoas de uma canastra chiquita, pero aún assim estes não entendiam. Está escrito na Bíblia. E Jesus permitiu a tormenta porque queria transfigurar-se no futuro delante dele. Ei, querido, Deus quer se manifestar a ti. Deus quer te mostrar as maravilhas que Ele tem dentro de seu coração. Todas as promessas que Ele tem direcionadas às nossas vidas que estão nesta palavra, Ele quer manifestar a nós outros. Pero a tormenta é uma das ferramentas que Ele vai utilizar. Então prepara-te, não baixe a guarda. Deus vai ressuscitar. Deus vai ressuscitar tu casamento, Deus vai ressuscitar tu relacionamento, Deus vai quitar tus hijos de las adicções, Deus vai fazer, Deus vai ressuscitar sonhos, a esperança, Deus vai liberar-te de las adicções, Deus vai devolver tu família, porque este é o projeto de Deus. Deus tem um projeto perfeito para nós outros, mas nós outros só vamos entender se abrirmos o nosso coração por completo. Mientras estiver endurecido, há tormentas, há tempestades, há desertos a cruzar. Ele vai terminar a boa obra.
Pero hay que pelear, hay que remar, hay que ponerte las pilas. Quando tu vai cruzando pelas tempestades, quando as tempestades vão sendo lograda êxito de nossa parte contra as tempestades, as manifestações de Deus vão aumentando dentro das nossas vidas. Quanto mais a outra peleia contra a pedricha que entrou dentro de ella, mais grande é a pérola. Se tu encontra uma outra que pensou a pelear há pouco tempo, a pérola não tem valor, é chiquita. Pero se tu encontra uma ostra que está peleando há anos contra aquela chiquita, há pérolas preciosas. E Deus está generando pérolas dentro deste lugar. Eu posso mirar pérolas. Algumas pérolas mais ou menos. Precisam cortar o pelo, dar uma afeitada para melhorar um pouco. Pobrecitos. Pero são pérolas, aún assim. Amém ou não? Deus está generando pérolas neste lugar. E é assim que são generados, com lutas, com esforço. O reino de los céus é conquistado com esforço. Há que esforçar-te. Não pode estar dentro do barco e te pôr no canto e deixar que os outros vão remando. Não, a tempestade te toca a ti também. A tempestade é individual. É os processos individuais que Deus está tratando. E as tormentas fazem parte, não tem nem como ir disso, não vais a poder alejar-te muito tempo disso. Deus vai permitir. Se tu não entrou com tuas próprias pernas, como o profeta Jonás adentrou, Deus vai te conduzir em algumas vezes. Pero não temas. Foi o que Jesus disse quando Jesus viu a desesperação do coração de ellos. O que disse Jesus? Quédate tranquilo, eu sou. Não temas. 365 vezes está esta frase na palavra de Deus. Não temas. Dia, uma para cada dia del año. As tormentas não são casualidades. Deus sabe que já vai passar. E todos os dias Ele diz a ti: não temas, não temas, não temas. Dá-lhe para adelante, eu estou contigo. Porque vai produzir medo. Seguramente produz medo. Os desafios produzem medo, produzem inquietude nas nossas vidas. Quando o pastor te diga para dizer algo, por que eu vou mandar a fulano que é mais capacitado? Não, porque me toca-me a mim. Não permita que a inquietude intente sacar-te do meio da tormenta, porque não te vai sacar. Vais ter que viver igual. Se não viver agora, vai viver no futuro. Ou vai seguir vivendo diariamente, mientras não ultrapasse. Há processos que precisam pensar e terminar nas nossas vidas. E às vezes tentamos huir, tentamos colocar uma anestésia de alguma maneira. Muitas pessoas buscam isso com álcool, com medicina, com drogas, com relacionamentos conturbados. Mas vai ter que terminar, não tem nem como passar, não tem nem como ir dos processos de Deus. Não temas, não tenha medo, dá-lhe para adelante, continue caminhando, continue remando, porque o melhor de Deus está por venir, o melhor de Deus está por se realizar nas nossas vidas. E estes discípulos estavam vivendo tempos maravilhosos, coisas tremendas, milagros impressionantes. Milagros que hoje muitos homens que se dizem pastores estão utilizando para se apropriar de finanças, para poder utilizar isso como um capital de giro, para capitalizar, e enganam as pessoas. Estes homens viviam isso diariamente, todos os dias, a cada minuto, e vão pensar que era uma coisa natural. Diz que Pedro e João um dia estavam entrando para o culto e tinham, e o que te passa? Não tenho algum peso, pero levante e anda, dá-lhe, andate. Era natural. E diz que o paralítico te pôs de pé. Era natural. Viviam isso naturalmente, com natureza. Pero aún assim viviam nas tormentas. Aún assim Deus os levavam a passar por momentos difíceis. Mas é parte da nossa vida.
em el mundo tendremos aflição, pero animate, Ele venceu o mundo. Ele venceu em la cruz. Nada e nadie pode nos apartar disso. Pero seguir remando, compreendendo que as tempestades, que os ventos contrários não passam solamente contigo. Porque quizá muitas das vezes pensamos, bueno, isso só passa comigo. Vou mirar a vida do Fernando, tão lindo, um tipo, não tem problema. Ai Deus, cambiar-me comigo 5 dias de firma la barra. Sentar na silla já. Às vezes eu digo a alguns irmãos, sentar de cá 5 dias ou na semana. Tormentas, tempestades. Pero eu sei para onde eu estou caminhando. Eu sei para onde eu estou indo. E eu sei em quem eu tenho crido. E tenho por certo que Ele é fiel para completar a boa obra que um dia pensou em minha vida. Vamos por mais, queridos. Por favor. A tempestade está aí, não tem como ir. Não tem como ir. Vai te mojar. O vento vai soprar contra. Mas Deus está produzindo pérolas através desses processos. E foi o que passou na vida destes homens. Porque depois disso Jesus se acercou, eles se quedaram maravilhados uma vez mais, os processos foram aumentando. Logo depois, Jesus subiu ao monte, chamou um par de discípulos com ele, se transfigurou, mostrou a cara de Deus a estes discípulos, e esses discípulos bajaram mais maravilhados todavia, hasta o ponto de ver este homem ressuscitado dentre os mortos. E Ele vive, e está neste lugar, apoiando-nos, nos tirando para adelante, nos ajudando a remar. Ele vive, Cristo está vivo. Creia, não baje a guarda, siga dando para adelante, porque o melhor de Deus está por venir.